Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Espiritismo na Contemporaneidade. E quem irá contribuir com esse estudo é o Evaldo Santana. Evaldo Santana é professor acadêmico, é extremamente respeitado na sociedade espírita em geral, facilitador de grupos de estudos, um dos palestrantes mais experientes e exímio conhecedor do Espiritismo e grande colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Portanto, Evaldo Santana, boa palestra. Boa noite a todos e a todas. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria muito de dividir com vocês a alegria de estar aqui mais uma vez, compartilhando os conhecimentos que a gente vai obtendo através dos estudos acerca do Consolador Prometido, e agradecer também o convite que a gente recebe dessa casa, que sempre nos acolhe de uma forma afetiva, de uma forma alegre. Então é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui mais uma vez com vocês, procurando fazer uma reflexão tão importante, tão relevante, principalmente para o momento atual que nós estamos atravessando. E fiquemos à vontade para a gente poder trabalhar um pouco a nossa reflexão ligada ao nosso coração também, porque a doutrina ela nos promove nesse sentido. A sabedoria pela qual os Espíritos dedicou para nós esse conhecimento nos alegra muito o coração, principalmente nos momentos que a gente vai se conduzindo nessa vida, e às vezes nós somos tomados pelo medo, pela insegurança, pela dificuldade de agir. Nós vamos encontrar na proposta consoladora o auxílio necessário para que ele possa nos ajudar a compreender melhor a sociedade que nós vivemos e que temporariamente nós estamos fazendo parte. Então a proposta que nos foi apresentada é falar um pouco, é refletir um pouco nessa noite sobre o Espiritismo na contemporaneidade. E são vários os aspectos que a gente tem para poder trabalhar, porque a proposta do Consolador Prometido, ela é muito vasta, ela é imensa, ela é enorme, principalmente naquilo que ela nos oferece, enquanto um auxílio diante de uma proposta de transformação social, baseada em valores apresentados por Jesus um dia. Então, nós vamos procurar ser mais sintéticos nesses 50 minutos, porque se o Herculano Pires fala que nós estamos diante do maior movimento de renovação cultural que já existiu na face da Terra, a gente percebe que é quase que impossível a gente apresentar isso em 50 minutos. Eu acho que se tivesse um espírito evoluído, igual o Emmanuel aqui, por exemplo, mesmo assim ele não conseguiria apresentar tudo o que o Espiritismo oferece à sociedade humana, como uma forma de promoção espiritual. Então nós vamos pincelar alguns pontos importantíssimos, eu diria assim, alguns pontos principais, pesquisados aí nas obras básicas, dentre elas a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e alguns renomes da nossa literatura espírita, como Herculano Pires, Geraldo Campetti, André Trigueiro e outros mais que fazem parte aí desse processo importante de esclarecimento acerca da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Então vamos começar a nossa reflexão entendendo alguns pontos fundamentais que começam a nossa reflexão. Antes de qualquer coisa, é muito importante a gente observar quem foi Kardec, quem é esse codificador. Eu penso, da minha parte, que é muito difícil a gente imaginar Kardec como um simples homem. Eu vejo muito Kardec como um projeto oferecido pela espiritualidade. Para mim, Kardec ele não é apenas alguém que veio codificar a doutrina. Eu entendo que Kardec ele é um projeto que, através da força de vontade, através do esforço, através das reencarnações sucessivas e pregressas, ele é uma competência em potencial. Porque ele foi construindo isso através das suas reencarnações, ora como reformista religioso, ora como druida, conforme nos é revelado através da espiritualidade. Mas Kardec é um projeto bem sucedido da espiritualidade. Porque se a gente analisar o tamanho, a vastidão do trabalho que Kardec desenvolveu, trazendo para nós a codificação da doutrina espírita, nós temos a certeza que a espiritualidade não colocaria tamanha missão num elemento que não tivesse esses requisitos fundamentais, como o bom senso, a capacidade de investigação, a dúvida,
Então, eu vejo Kardec como um projeto que granjeou a atenção e a simpatia dos bons espíritos voltados para o progresso e para a evolução dos mundos. Então, Kardec é esse investimento da espiritualidade que ela confiou e ela foi pouco a pouco, então, vendo a possibilidade da edificação da proposta do Consolador Prometido ao nosso planeta. Então, ele foi, na realidade, além de um codificador, nós entendemos que ele foi um mediador de uma nova realidade, que passou a ser estabelecida no seio da humanidade. Então, através da sua capacidade, ele foi o médium. Ele foi o médium que permitiu a providência divina trazer ao nosso conhecimento essa proposta do Consolador Prometido. O Consolador que, na realidade, ele foi e é uma promessa de Jesus trazida à humanidade, que veio no momento certo, para que assim então nós possamos compreender determinadas diretrizes, determinados pontos fundamentais que, na verdade, enaltece a compreensão da nossa vida, seja aqui no plano da vida material, seja também no plano da vida espiritual. Portanto, a gente vai ver Jesus fazer, então, essa promessa para a humanidade e o Consolador Prometido trazer para nós toda essa sabedoria, que, na realidade, nós vamos perceber que é a síntese de todo o conhecimento produtivo construído na Terra. Às vezes nós não temos essa percepção e não buscamos entender e compreender a doutrina como ela merece a nossa atenção. Nós estamos tendo acesso da síntese de todo o conhecimento já construído no nosso planeta até o devido momento. Então é formidável que a gente possa aproveitar ao máximo, principalmente para compreender, para estudar, porque o que foi construído aqui, desde que o planeta Terra, ele começou a ser um mundo propício à existência de vida, seja através dos corpos animados, através de corpos inanimados, dotados de inteligência ou não, nós estamos recebendo, através da doutrina espírita, a síntese de todo o conhecimento até então produzido até o devido momento. Então é o maior movimento cultural de todos os tempos, conforme fala Herculano Pires, porque lida com o nosso comportamento. A partir do momento que nós oferecemos a abertura necessária para compreender, para visualizar o nosso processo evolutivo e trabalhar assim o aprimoramento da nossa individualidade, nós vamos mudando o nosso comportamento. Porque essa cultura vai trazendo em nós um processo extremamente libertador, um processo de esclarecimento, e nós vamos deixando de lado o homem velho. E vamos começando a construção de um homem novo, mas agora de uma forma diferente. Nós vamos trabalhando isso através do nosso interior, e não mais reformas exteriores que talvez já construímos aí em outro momento das nossas existências. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver a doutrina espírita como um movimento restaurador de toda a verdade cristã na Terra, mas de uma forma legítima. Eu diria que é o cristianismo na sua legitimidade, porque, ora, na nossa história pregressa, nós fizemos uma distorção das verdades crísticas, ou seja, nós demos uma entonação a ela de acordo com o nosso bel prazer e as nossas aspirações, as nossas ambições. Então o Espiritismo traz a síntese da moral do Cristo sem nenhum tipo de equívoco e sem nenhum tipo de distorção para o nosso planeta, para que nós possamos então aprimorar a nossa existência. E ao mesmo tempo nós vamos entender a doutrina espírita na sua trilogia, formada pela ciência, pela filosofia, pela religião, aspectos essenciais esses que se relacionam entre si, para trazer uma verdade dinâmica. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber que, como movimento científico, religioso e filosófico, ele não para, porque é uma proposta dinâmica que vai nos servir como senso de atualização em qualquer momento, em todos os tempos. Então, ao contrário do que muitas pessoas às vezes falam, que o movimento espírita, que Kardec é ultrapassado, isso é lei do engano, é desconhecimento. Porque não tem como uma proposta que traz consigo o conjunto das leis morais, das leis divinas e naturais, que regem não só o planeta Terra, mas o universo cósmico, se tornar algo ultrapassado. Então, quem fala isso, talvez não tenha o estudo consciente do que é o Espiritismo, do que Kardec trouxe para a nossa vivência. Então, o Espiritismo, ele é atualizado, ele é dinâmico, ele é capaz de nos esclarecer e de nos ajudar na formação da nossa consciência em qualquer tempo, em qualquer momento da história da humanidade.
Queira Deus que nós tenhamos a bendita oportunidade de reencarnarmos novamente no seio espírita, para continuar esse processo de desapego, para continuar esse processo esclarecedor da nossa consciência. Então o Espiritismo nos faculta esse encontro com a nossa verdadeira possibilidade de sermos felizes, mas de uma felicidade talvez muito diferente da maioria dos habitantes que nós encontramos no planeta Terra. Uma verdade de cunho espiritual, aquela que nos legitima, que nos fortalece nos momentos de conflito, nos momentos de dificuldade. Então nós vamos perceber muito bem que, segundo o Herculano Pires, o Espiritismo ele é a proposta de uma verdade maior, capaz que nós possamos conhecer nessa e em todas as fases evolutivas da Terra. E a proposta dessa grande revelação ser trazida para nós, ela não foi formada por homens, ela veio do alto. Ela foi planejada, ela foi construída, tendo ali o aval dos espíritos siderais que regem o progresso, não só no planeta de provas e expiações, mas no universo como um todo. Então é importante a gente ter essa percepção de como nós estamos lidando com um conhecimento tão estratificado, apurado, e que faculta a construção do homem de bem. Kardec, então, na visão de Herculano Pires, ele foi e era um dos mais lúcidos discípulos de Jesus enviado à Terra, para então fazer esse trabalho de codificação do Consolador Prometido. Então, o Espiritismo, ele é essa doutrina dinâmica e que avança sempre. Na medida em que nós oferecemos condições para compreendê-lo em níveis cada vez mais aprofundados, o Espiritismo vai nos trazer respostas. Mas ele não tem ousadia de nos responder tudo, porque a vida não tem nada destinado. O que existe é uma caminhada onde nós vamos aprendendo a cultivar e compreender as nossas necessidades. E nós teremos as respostas nesse compêndio aí, que traz as leis divinas e naturais para o nosso conhecimento. Então, nós vamos perceber que, na medida que a gente oferecer base para compreender, nós vamos ter essas verdades reveladas para nós, mas de uma forma sensata, livre de qualquer tipo de sensacionalismo, de qualquer tipo de perspectiva ilusionista, para que possa, então, evitar fazer com que a gente não caminhe com os pés no chão. Então, a proposta do Espiritismo é muito realista, e é isso que nos admira muito. Há algo que eu acho fantástico, que me alucina na doutrina espírita, é a lógica. Ela tem uma lógica que ela é incontestável. Portanto, nós vamos conhecendo isso na medida que a gente aprofunda a nível de conhecimento. Então, o próprio Espiritismo, dentro das próprias obras de Kardec, desvelará novos mundos e novos ensinos aos nossos olhos. Nós temos a certeza que aquilo que a gente precisar para compreender melhor o sentido da nossa existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem somos nós vamos encontrar o subsídio teórico e prático que vão nos facultar essa proposta de autoconhecimento. É angustiante, é triste caminhar na vida sem saber por que nós estamos pisando nesse planeta. O próprio Leon Denis fala com uma categoria tão grande, né, que 3 verdades é importantes a gente buscar na nossa existência. É de onde nós viemos, para onde nós vamos e quem nós somos. Não podemos caminhar às escuras aí dessas respostas tão importantes que nos situa no nosso processo evolutivo. Portanto, é importante a gente entender as características do conhecimento espírita. Por que ele traz toda essa superioridade capaz de desenvolver em nós a nossa evolução, tanto intelecto quanto moral? Vejamos bem, o Espiritismo, ele ajuda o ser humano na sua evolução, já sabemos muito bem. Ele veio para ajudar a humanidade a se conduzir numa proposta evolutiva, trazendo então, lembrando a nós os ensinamentos de Jesus e trazendo para nós a síntese de diversas áreas do conhecimento. Então é um conhecimento que ele tem uma característica muito forte, é uma característica subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque quando nós temos acesso ao conhecimento espírita, nós vamos começando a analisar à luz desse conhecimento comparado aos nossos valores. Valores que são individuais, mas cada um começa a desenvolver uma reflexão importante, que é de cunho individual. Porque nós passamos a compreender que a nossa evolução, ela não é transferível.
Não dá para uma pessoa transferir o grau de paz, de felicidade que ela conseguiu adquirir através das vivências, através do conhecimento, através do seu próprio esforço. Então, é uma reflexão comportamental a nível subjetivo. Eu tenho a certeza que quando nós sairmos aqui, cada um vai assimilar e vai viver algo diferente no seu comportamento, de acordo com o seu nível evolutivo, que é diferente do outro. Tendo em vista que nós não estamos no nível evolutivo, não temos um grau de compreensão igual ou semelhante, mas cada um faz a sua reflexão de acordo com as suas dores, de acordo com o seu nível de sofrimento, de acordo com o seu nível de necessidade e de ansiedade também. Então é uma reflexão que tem uma característica subjetiva. E essa reflexão vai fazendo com que nós provoquemos em nós determinadas alterações, que começa de um processo de reflexão. Porque o Espiritismo mexe com a nossa forma de pensar, depois ele vai atingir gradativamente o campo do sentimento, e esse campo do sentimento vai começando a provocar em nós determinadas mudanças de postura, que vai atingindo a nossa ação. Então é um pensamento que move a nossa capacidade de sentir, e de repente você não percebe, mas você muda os seus atos, até atingir os nossos hábitos. Portanto, é uma mudança que ela é alterativa, ela não é alternativa. Quando nós adquirimos uma virtude, de fato, nós não perdemos mais. As outras matrizes alternativas, talvez elas nos servem, mas só em determinado momento. Agora, as mudanças que alteram a nossa forma de pensar, as nossas formas de comportamento, elas, quando efetivadas no nosso ser, nós não perdemos jamais. Por isso que é um conhecimento que ele é considerado imortal. E uma das características também é que ele é moralizante, ou seja, ele não é moralizador, ele não impõe a gente, ele não tem uma postura moralista, porque trabalha com a nossa consciência. Gradativamente vai nos moralizando, vai trazendo para nós um conhecimento esclarecedor, que vai nos libertando gradativamente, porque nós, através desse processo moralizador, nós vamos nos desapegando das nossas dificuldades. Nós vamos refletindo em torno das nossas imperfeições, que são muitas. Então é um movimento progressivo que vai internamente fazendo com que nós possamos nos conhecer mais e perceber que é justamente nos sofrimentos é que são a causa dos nossos sofrimentos. A gente sofre no mundo exterior, a gente sofre nas nossas ações equivocadas, justamente por causa das dificuldades internas que nós trazemos. Então o Espiritismo vem fazer luz, para que a gente possa, de uma forma serena, de uma forma sensata, desenvolver esse processo de reflexão. E gradativamente a gente vai se esclarecendo. Então é esse o aspecto consolador, extremamente inteligente e sábio que vai desenvolvendo no ser, a partir do momento que nós vamos tendo acesso ao conhecimento da doutrina espírita. E é super atualizado, porque conforme nós já dissemos, ele vai nos servir em todos os momentos, em todas as fases da história da humanidade. Então ele tem uma proposta extremamente progressista. Porque toda mudança individual, toda mudança subjetiva, ela está conectada com o processo de transformação social. Quando nós estamos mudando em algum aspecto das nossas limitações, em algum ponto das nossas dificuldades, nós vamos perceber que de alguma forma direta ou indireta nós estamos contribuindo com a proposta de uma sociedade melhor. Então o movimento, o Espiritismo, como esse movimento interno, que nos potencializa, ele apresenta para nós uma conexão com o progresso que nós estamos, de certa forma, comprometidos em construir internamente, e essa mudança interna vai contribuindo com uma proposta de transformação social. Só para a gente lembrar um pouco, eu penso que um dos nossos objetivos de buscar estudar a doutrina espírita precisa de estar conectado diretamente em sabermos qual que é a missão da doutrina espírita na Terra. Portanto, nós buscamos então na Revista Espírita de 1866, na página 298, quando então o Espírito de Verdade vai mostrar para nós, olha, ela coloca-se como campeã absoluta da liberdade de consciência. Então o Espiritismo, ele não impõe nada, ele te sugere uma reflexão, porque trabalhar com a consciência é um processo que a gente
tem que buscar uma análise em torno da forma como nós vivemos, da forma como nós nos relacionamos. Então é um processo que ele precisa da nossa permissão. Nós temos a certeza que se ele impôsse alguma coisa, nós talvez não estaríamos agradando da forma como ele desfila em torno da nossa existência. Combate o fanatismo sob todas as formas e, em vez de desencorajar o fraco, encoraja-o. Então ele promove, ele eleva a nossa autoestima. É interessante que o fanatismo não faz parte da proposta espírita. Muito pelo contrário, aquele que bem compreende a doutrina espírita, ele começa a ter uma postura mais serena na sua vida. O comportamento do espírita que entendeu o teor do seu conhecimento é ter uma serenidade maior, é ser mais tranquilo, é ser mais coeso. Então, o fanatismo que muitos apresentam é de cunho próprio, é de responsabilidade individual, de uma interpretação equivocada acerca do que o Espiritismo reformula nas nossas estruturas internas. Então, destrói o império da fé cega, não é? É contrário ao fanatismo, e aniquila a razão e a obediência passiva. Nós passamos a entender que nós somos autônomos diante do nosso projeto de vida, mas, sobretudo, é importante refletir em torno da nossa responsabilidade perante as nossas ações, porque nós lembramos que nós temos um compromisso factual conosco mesmos, e condiz com a nossa proposta de evolução. Então, emancipa a inteligência do homem e levanta a moral. Portanto, agora nós temos uma base para que a gente possa entender um pouco esse movimento, essa contribuição que a proposta consoladora faz em direção ao nosso momento atual. Vamos avaliar bem o Espiritismo e alguns desafios que nós estamos percebendo nesse momento que a nossa história nos coloca como o momento da pós-modernidade. Alguns momentos em que a gente percebe que a nossa sociedade está dotada de um momento difícil, um momento de conflitos, não é assim que ela transparece para nós? Observa bem numa narrativa que a gente buscou, a impressão que a gente tem do momento social que a gente está vivendo é que o mal prospera. A impressão que nós temos é que a irresponsabilidade social ela vai crescendo de volume, de uma forma que a gente não tem como ter controle sobre ela. A impressão que a gente tem desse movimento social, desse momento que a gente está vivendo, é que a imoralidade domina, de que a família ela está completamente desmoronada, não há nada que possa estabelecer uma condição segura para a vivência na família. Então, que o materialismo, de alguma forma, ele tem predominado também na nossa sociedade. Então, a visão que a gente tem, a impressão que nós temos, principalmente dos meios que veiculam aí as informações, é de que nós estamos vivendo um momento de uma crise sem precedentes na história. E que essa crise, ela está nos conduzindo a um caos irremediável. Então, pelo que as questões nos mostram, pelos fatos, pelos acontecimentos, a impressão que a maior parte da humanidade, principalmente desamparada desse conhecimento espiritual, é que tudo está um caos. Essa é uma visão que é apreciável através dos efeitos que nós vemos na nossa sociedade. E como que a gente pode fundamentar esse questionamento ou essa forma de perceber a realidade no mundo atual? Nós estamos vivendo o momento em que o desenvolvimento econômico ele está acima das nossas instituições. Então a economia, nesse exato momento, a leitura que a gente tem é que a economia ela está acima de qualquer tipo de instituição social. Aliás, ela até domina as instituições sociais, né? É o momento econômico da atualidade. Um crescimento populacional desproporcional e que, ao mesmo tempo, tem gerado uma crise muito alta de desemprego, não só no Brasil, mas no mundo. É o que a gente tem visto como reflexo. O progresso científico, ao mesmo tempo que a gente implementou aí um grande aliado que poderia contribuir com a nossa evolução intelectual e moral, a gente vai percebendo que nós não temos evolução moral, às vezes, para lidar com muitas descobertas científicas que nós fizemos. Olha aí a bomba atômica, esses avanços que nós temos aí tecnológicos, que estão sendo utilizados na atualidade como uma forma de legitimação de poder, de ambição humana. E, ao mesmo tempo, o progresso tecnológico tem gerado também a desumanização, porque não tem conseguido unir tecnologia com afetividade nesse momento atual. O aprimoramento técnico,
um modo de produção que nós vivemos, denominado capitalista, onde os valores humanos, eles não sobrepujam a grande relevância que dá ao ter. Então nós diríamos que nesse momento nós estamos aí vivendo à mercê do ter e não do ser. É uma forma de entender como que esse sistema explorador funciona aí como uma forma de domínio. Profundas modificações nas concepções de vida do homem, né? Nem seu processo existencial. Nós estamos vivendo um modelo de vida muito acelerado, na maioria das vezes uma vida muito sedentária, que não nos oferece condições para fazermos um processo de autoconhecimento, principalmente no Ocidente. Nós não legitimamos uma cultura que tenha um cunho espiritualista. Então isso tem trazido aí, às vezes, algumas consequências funestas, nos levando ao vazio existencial. Ao mesmo tempo, um outro fato também que predomina muito e que nos leva a entender os desafios dessa era da pós-modernidade são as crises das antigas e das novas religiões. Muitas das vezes pela própria atitude cética do homem, e ao mesmo tempo a gente percebe muito bem claro que as religiões hoje, pelos seus processos de emancipação, de crescimento, elas estão inseridas numa proposta de mercado, porque comercializam a fé. Entenderam que a religião é um grande negócio, e aí a fé humana ela tem um valor dentro do sistema capitalista, né? Ela é um instrumento extremamente valioso, é um instrumento de mercado. Mas ao mesmo tempo nós vamos entender então agora a leitura serena que o Espiritismo pode fazer diante desse momento atual. Não podemos desprestigiar que existe uma crise de valores, uma crise moral, mas maior é a capacidade do Consolador prometido em oferecer luzes iluminativas em cima desse cenário que nós estamos atravessando atualmente. E eu diria que luzes extremamente serenas, dotadas de extrema sabedoria, para que nós possamos ter um comportamento mais seguro, um comportamento consciente e coerente com o que nós estamos aprendendo junto à espiritualidade maior. O Espiritismo, ele vem nos ensinar, diante desses desafios da modernidade, que nós estamos atravessando, na verdade, um novo ciclo na Terra. Uma etapa que vai realmente ser permeada de turbulências, de conflitos sociais, de dificuldades, porque nós estamos vivendo um momento onde nós estamos começando a modificar a nossa ordem de valores. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos aí na esquina do século, passando por transformações que nunca o planeta evidenciou até o momento presente. E nesse sentido, para que seja construído um novo mundo, abala-se as estruturas do velho mundo. Porque mexe com uma relação de poder, mexe com uma relação de um progresso não desejado pelas classes dominantes. Então nós vivemos um conflito do bem contra o mal, ou do mal contra o bem, conforme queiram entender. Mas é aquele momento que os nossos antigos valores, eles não vão servir para restaurar uma nova ordem social. Porque eles não batem com os ideais transformadores de uma nova sociedade. Então nós estamos saindo, aí nesse momento, nós estamos saindo do mundo de expiações e provas, e estamos vivendo um processo de promoção para um mundo de regeneração, segundo a hierarquia dos mundos. Então esse movimento ascensional que acontece no momento presente, ele é de ordem divina. Ele não é de ordem dos homens, mas na verdade nós temos uma grande parcela de responsabilidade na edificação desse mundo de regeneração. Nós temos uma grande parcela de ações produtivas e positivas nesse movimento que o mundo está vivendo em todos os aspectos. Nos aspectos sociais, nos aspectos políticos, econômicos, éticos, familiares, nos aspectos climáticos, físicos, geográficos. Então isso mexe com a nossa zona de conforto. Porque nós, às vezes, nós paramos o tempo e temos muitos valores cristalizados que não nos trarão benefícios numa sociedade melhor, numa sociedade mais justa, numa sociedade mais digna. Então eu sugiro que a gente faça uma releitura, principalmente em obras póstumas, para que a gente possa perceber o retrato da sociedade que nos aguarda. E se nós não ajustarmos determinados valores, pautados na responsabilidade, no compromisso, numa ética cristã, a gente vai ter muita dificuldade de conviver nesse momento de transição.
Nós vamos ter dificuldade de conviver no mundo de regeneração. Então, as estruturas do velho mundo, elas estão aí sendo abaladas. Vivemos momentos decisivos de renovação em espírito e verdade, da transformação moral. Então, nós estamos todos nesse momento, nesse ciclo que o planeta atravessa, sendo convidados a fazermos aquele trabalho que a proposta espírita, ela nos sugere há mais de 100 anos. A proposta da transformação íntima. É entender os nossos valores, perceber quais aqueles que nos aprisionam numa condição ainda inferior, numa condição ainda que nos trava a nossa evolução intelecto-moral. Então nós estamos sendo convidados a escolher determinados valores e abrir mão de outros valores que nos aprisionam no vale de agonia, no vale de angústias. Mas nós temos a certeza que se nós estivermos abertos para começar a entender melhores conceitos, abrir mão de determinados valores cristalizados, de determinados condicionamentos e atavismos psíquicos, conforme nos fala Emmanuel, nós vamos conseguir acompanhar esse momento de crescimento do mundo. Então, o velho mundo, ele está abalado porque nós estamos vivendo o momento da construção de um novo homem, de um novo mundo também. Atravessamos o período da despedida gradativa do orbe de expiações em provas. Então, nós estamos sendo convocados a atuar como trabalhadores da última hora, simultaneamente. E estamos assistindo aí o início de um novo dia, de um novo horizonte, chamado de regeneração. Eu diria que isso é muito bom para a gente poder estar atravessando nessa existência, essa oportunidade de depuração. Nós vamos construir elementos pautados na coragem, pautados na confiança, na fé raciocinada. Quem de nós não estamos vivendo testemunhos nesse exato momento? Seja no núcleo da família, no núcleo profissional, no núcleo pessoal. Nós estamos sendo levados a fazermos reflexões talvez um pouco mais rápidas do que aquelas que nós postergamos em momentos reencarnatórios do passado. Então nós devemos ter deixado muito dever de casa. E às vezes nós ficamos aí meio ansiosos para entender esse momento social que nós estamos atravessando. Então a Terra passa por um período crítico de crescimento. E a gente sabe que o crescimento às vezes é doído. Principalmente porque nós insistimos muito em permanecer na nossa fase da infância. Porque a infância não nos convida a termos compromissos de uma maturidade que vai crescer inevitavelmente. Então o nosso pequeno mundo, fechado em concepções mesquinhas e acanhados limites, ele está amadurecendo, assim como muitos mundos também, que estão passando por esse movimento aí, também no nosso universo cósmico. Então as suas fronteiras se abrem em todas as direções. Estamos aí à vésperas de uma nova era e de um novo céu. Está vendo como que o Espiritismo, de uma forma muito sensata, vai explicar para nós o porquê das turbulências, o porquê desses conflitos, o porquê dessas questões sociais aí, onde estamos começando a compreender melhor o nicho da corrupção. Nós estamos entendendo melhor aí o que deve ser feito para que nós tenhamos uma sociedade mais digna, uma sociedade onde a sabedoria possa predominar e ajudar aqueles, os mais fracos, os menos favorecidos economicamente. Então a nossa reflexão, pelo menos no sentido da doutrina espírita, tem que girar em torno dessas questões. E nesse sentido nós vamos apresentar algumas matizes importantes, onde a doutrina espírita ela vem contribuir. Agora é muito importante a gente lembrar, na Gênese de Allan Kardec, quando então o Espírito de Verdade nos orienta que não será o Espiritismo que irá facultar essa nova era da humanidade, mas será a madureza da sociedade, da humanidade, que irá então fazer com que o Espiritismo venha clarear esses momentos sociais. Porque na realidade não é da responsabilidade da doutrina espírita fazer esse progresso, é da responsabilidade da humanidade, através do concurso e da ajuda dos espíritos superiores. Mas nós não podemos delegar a responsabilidade ao Espiritismo, porque isso aí é do nosso feitio. Então na Gênesis deixa bem claro, o Espiritismo não vai facultar a transformação da humanidade, mas como doutrina, ela é a mais apta a fecundar esse movimento de regeneração. Porque ela tem acompanhado o nosso planeta, a nossa história, em todos os episódios evolutivos que nós atravessamos no seio da raça humana. E aí nós vamos então começar a compreender o que ela nos oferece enquanto possibilidade de ajuda na área do comportamento social.
Observa bem, através da busca pela espiritualização, ela vem sugerir isso, ela está clareando os caminhos para que o homem perceba que ele é um espírito imortal. Através do auxílio, através do acolhimento que ele vem mostrando para nós, o esclarecimento de uma sociedade para que ele possa compreender a causa das suas dores e a construção de uma nova sociedade através desse movimento da consciência que todos nós estamos fazendo aqui internamente. Então, à humanidade cabe a regeneração dessa consciência. Às vezes é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que solicita uma ascensão, solicita um crescimento, né? Então o trabalho, o amor ao próximo com Jesus é este o caminho que o Espiritismo ilumina enquanto um comportamento social para que nós possamos. Do ponto de vista religioso, aonde está a grande contribuição da proposta espírita? Nós vamos perceber que o homem espiritual, pouco a pouco, ele vai unindo a sua realidade física com a realidade espiritual. E nesse sentido ele vai entender então, né, que o Espiritismo ele vai retirando ali dos escombros materiais uma leitura, onde nós vamos entender que paralelo à nossa vida física, há sempre uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual, ela que é a essência da nossa existência. Porque nós não somos simples homens que caminham na terra, mas nós somos espíritos que temporariamente nós caminhamos na condição de homens na terra. E que devemos dar a devida atenção à busca das virtudes que nos elevam e não dos valores materiais que nos definem numa sociedade sustentada no materialismo. Portanto, então, a doutrina espírita, ela traz consigo a alma de todas as religiões. Ela traz consigo esse processo de espiritualização através dos pontos básicos. Quando então ela vai trazer para a gente a compreensão da imortalidade da alma, a compreensão da mediunidade como uma potência clarificadora e capaz de unir o nosso plano ao plano espiritual, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, o mundo espiritual, ligando então nós a esse processo todo teórico e prático do cristianismo redivivo. Então é uma reformulação a nível teológico, a nível religioso, que o Espiritismo vem sugerir a cada um de nós. E no sentido ético e moral, um ponto também que o nosso planeta, a nossa sociedade atual, ela precisa estar pensando mais. Portanto, a doutrina espírita vem apresentar para nós, como uma proposta ético-moral, Jesus. Lá no Livro dos Espíritos, como vem mostrar para nós, aquele modelo indicado pela humanidade, pela providência divina à humanidade, para que nós possamos pautar nele a construção de nossos valores, a construção dos nossos hábitos, porque é necessário que nós façamos essa construção do homem de bem, através da transformação íntima, que começa através do nosso processo de autoaceitação, através do nosso processo de autoconhecimento. Então aí nós estaremos nos transformando em criaturas a cada vez melhores. E será essas criaturas que deverão compor essa nova ordem social. Está lá em Obras Póstumas, onde Kardec nos mostra bem claro que a sociedade ela será o resultado da transformação individual. Do ponto de vista da comunicação, é muito interessante a gente analisar, né, o esforço que a mídia tem hoje, às vezes em mostrar para nós um cenário intenso de informações de episódios dolorosos, preocupantes para as pessoas. Infelizmente, grande parte do mundo midiático, ele tem uma facilidade de divulgação muito grande das tragédias, dos crimes, das violências, porque isso dá ibope, isso gera aí, fazendo com que a mídia possa ter um capital de mercado cada vez mais volumoso, porque no momento de conflito a tragédia nos leva a atenção com relação à identificação das nossas inseguranças, dos nossos medos. Então é muito importante a gente ter uma capacidade crítica para fazer leitura dessa realidade midiática que nos assola e que muitas delas nos deixam em estado de pânico, porque em grande parte a mídia só mostra o caos, em grande parte a mídia só mostra as tragédias, como se não existisse muita coisa boa também acontecendo no mundo, como se o amor também não tivesse sido propagado por uma questão até talvez de um remédio capaz de amenizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque é um caminho também sendo feito baseado numa humanização, mas ele não é divulgado pela mídia com grande frequência, não é?
Então, às vezes, a mídia está muito focada em tentar divulgar o vazio existencial, as tragédias, as grandes desgraças humanas, as calamidades, mas não está divulgando o amor também, que em grande parte tem acontecido no mundo como um movimento progressista também. Então, a doutrina espírita, através do conhecimento que ela nos leva a entender, a compreender, ela tem consigo um potencial inesgotável para que a gente possa buscar respostas, para que a gente possa ter uma capacidade de uma leitura mais crítica a respeito do momento que nós estamos vivenciando. Então, é interessante que a espiritualidade sempre nos adverte que nessa literatura legitimamente espírita, nós conseguimos compreender determinadas orientações sensatas sobre a realidade do momento que o nosso planeta atravessa. E através desse conhecimento, nós vamos conseguir adquirir capacidades importantes, principalmente de discernimento, para entender o que é sensacionalismo, o que é real e o que é ilusório. Então nós vamos adquirindo através da literatura espírita, que nos sugere estudo, que nos sugere análise também, a serenidade necessária para que a gente possa entender que esse momento de conflito, ele é passageiro. Ele suscita determinadas transformações. Mas quando essas transformações acontecem, o progresso então ele se consolida. Então nós voltamos a trabalhar a paz que nós conseguimos construir, principalmente nos momentos difíceis. Então, o conhecimento espírita, ele faculta em nós também uma capacidade crítica para entender o mundo, porque é necessário que assim a gente tenha. O senso comum hoje, ele nos dá muita dificuldade para compreender a sociedade que nós construímos nesse momento da pós-modernidade. Esse movimento que a gente faz através do conhecimento espírita, ele nos deixa também, ele nos ajuda a ter uma certa cautela. Principalmente o Evangelho de Jesus nos alerta muito bem claro que nós encontraremos muitos lobos vestidos de lobos. Então nós temos que compreender de uma forma clara a necessidade da gente trabalhar também a nossa vigilância, a nossa disciplina, para que nós não entremos na onda desse processo de caos que é tão divulgado pelo universo midiático, né? E quando a gente começa então a ter essa serenidade, quando a gente começa a ter essa capacidade de discernimento do que é real, do que não é, nós vamos começando a adquirir o bom senso. Aliás, o bom senso é uma característica do conhecimento espírita, até porque nós vamos buscar em Kardec essa postura fantástica que ele tinha em grande potencial, em grande competência. E também essa leitura crítica da realidade do mundo atual que nós estamos vivendo. E passando um pouco do campo da mídia, no campo social, a doutrina também vai nos oferecer muitas coisas boas. Olha, o Espiritismo, principalmente bem compreendido, estudado, conduzirá as novas gerações para a realização de todas as ideias humanitárias. Então é interessante a gente perceber, através das próprias mudanças encarnatórias, das novas gerações, há um ideal humanitário aí na mente e na consciência dessas novas gerações. Então esses projetos humanitários, eles vão avançar, iluminados pelas verdades cristãs. Nós vamos ter esse movimento também compatível com o grau de adiantamento que houver chegado. Então os homens progressistas, as pessoas que trazem essa predisposição, essa vontade de mudar, elas encontrarão nas ideias espíritas uma alavanca. E o espiritismo, consequentemente, achará nesses novos homens espíritos dispostos a acolhê-lo com muito mais veemência. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, elas são os pilares que irão sustentar essa nova sociedade. Interessante que nós estamos revivendo pilares que já foram muito importantes na época da Revolução Francesa e que estão fazendo falta no mundo atual. E o Espiritismo torna a frisar a importância desses valores na sociedade atual. E na educação, qual que é a contribuição da proposta espírita nesse mundo em transição? Ela vem nos mostrar que grande parte da educação formal que nós adquirimos, ela está muito fortalecida no materialismo e no dogmatismo religioso. E essas propostas, então, educativas formais e às vezes informais, porque envolve também a família, elas confundem, elas trazem a formação de concepções extremamente cegas, até do ateísmo, do ceticismo, e essa cultura, consequentemente, nos leva à cegueira espiritual. Então, a educação, na perspectiva espírita, baseada
na capacidade do exemplo, da dignidade, da justiça, ela é capaz de iluminar as instituições escolares com a verdadeira luz do conhecimento espírita. Então nós temos em mão um tesouro importante da cultura espírita que vem nos mostrar a necessidade do amor, da fraternidade e distribuí-los a todos. E no ponto de vista da ciência, é importante que a doutrina espírita também ela tenha a capacidade de iluminar os pontos de vista do conhecimento científico, nos mostrando então que o espiritismo ele veio fazer luz às ciências e não o contrário. Não são as ciências que vêm fazer luz no conhecimento. As luzes do espiritismo, elas nos facultam então trabalhar uma fé raciocinada, facultam a gente então trabalhar então o entendimento necessário para a descoberta do espírito. É interessante que há muitas ciências nesse exato momento que elas estão caminhando lentamente, de uma forma progressiva, em direção ao estudo científico da reencarnação, da vida após a morte, do perispírito. E esses conhecimentos comprovados cientificamente, ou seja, aceitos diante da ciência oficial, vai abrir uma nova era na história da humanidade. E do ponto de vista da política, um campo difícil de ser compreendido pelo próprio espírita, né? Porque, na realidade, o espiritismo faz jus também a uma política, mas uma política diferente. Porque a verdadeira política do espiritismo é a política do amor, não é a política do poder. Então, a política, segundo a visão espírita, ela não pode ou não deve ser feita de intrigas. A verdadeira política do espiritismo está voltada para um processo de cidadania espiritual, onde eu devo pensar principalmente nas questões coletivas, naquele que menos tem. Então, jamais passa por um processo de uma política partidária. Esse pensamento de uma política partidária, deixemos que os homens da sociedade que não conhecem a luz do conhecimento espírita, eles se ocupem disso segundo as suas próprias escolhas. Então a política na visão espírita, ela não compactua com as intrigas, ela não compactua com os golpes, com os duelos, com as manobras. Só pode ser feita no amor, na compreensão, na fraternidade e numa luz para a nossa própria sociedade. O resto não é política, segundo a doutrina espírita. Então o espírita, desde o momento que ele aceitou conscientemente o espiritismo, ele se alistou na política do amor universal. Seu único partido, né, é o do reino de Deus, mas nenhum. Às vezes nós perdemos em discussões políticas partidárias, mas nós esquecemos que as leis morais é que nos faculta a igualdade, a fraternidade. Está lá no livro dos Espíritos. É essa política direcionada às leis divinas, a vivência das leis divinas no seio da humanidade, que nós precisamos compreender. É a política da autonomia, da cidadania espiritual. Então, trazemos a nossa plataforma política, a construção do reino dos céus igual para todos, e a nossa plataforma está muito bem apresentada no Sermão da Montanha, quando Jesus falava da igualdade para todos. Né? Bem-aventurados os simples, os brandos, os pacíficos de coração. Ali está alicerçado o nosso código político, segundo a doutrina espírita. E trazendo luzes também para o ambiente da família, a conscientização da formação do instituto familiar, na perspectiva espiritual, para que a gente possa entender a família como bênçãos, oficina de bênçãos, na qual trabalhamos o caráter de almas em processo de reabilitação. Então, a compreensão da realidade espiritual no ambiente familiar, saber por que nós reencarnamos, quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem é meu irmão, quem sou eu dentro da estrutura familiar, vai trazer para nós, de acordo com as nossas necessidades, né, a construção de uma família onde as pessoas possam compreender os seus verdadeiros papéis sociais. Entendendo que todos aqueles que habitam no lar são espíritos em processo pleno de evolução. Sustentabilidade e preservação ambiental. A doutrina espírita também apresenta um projeto divino, formulado em cima de uma consciência crítico-social das questões ambientais e sociais, para que, baseado em argumentações sólidas das leis morais, nós possamos entender a necessidade de preservar o planeta, de amar o planeta que nos recebe. Então, consequentemente, baseado nas leis morais, é um modelo de uma educação e de desenvolvimento extremamente sustentável. E também uma questão de sexualidade, interessante, né? Um outro ponto que estabelece uma relação de conflitos na sociedade atual. A doutrina espírita traz luz para nós em torno dessas questões dos conflitos na área da sexualidade.
O espírita não pode encarar, primeiramente, a questão sexual como algo proibido, mas com a naturalidade que nos cabe, o respeito que nos cabe. Por quê? O sexo é a própria dialética da criação e existe em todos os reinos da natureza. Portanto, o sexo é um grande campo de experiências para o espírito em evolução e que é através dele que a lei de reencarnação se processa na nossa vida, no plano físico. Então, quando a gente vai entender, principalmente através de um texto de Emmanuel e de André Luiz, quando fala das lesões afetivas, nós vamos compreender que todos nós na Terra, sem nenhuma exceção, nós estamos nos educando no campo das nossas energias sexuais. Então, quem somos nós para julgar o outro que apresenta algum desvio de comportamento na área da sexualidade? A própria espiritualidade nos mostra que, devido aos nossos comportamentos, às vezes equivocados, à nossa ausência de informação, todos nós mergulhamos novamente nos processos reencarnatórios, para que nós possamos nos educar na área da sexualidade, enquanto potência divina e evolutiva. E no que se refere às diferentes formas de viver a sexualidade, é interessante que Divaldo, ele vai nos dizer, numa das mensagens que está no YouTube, ele nos diz que a homossexualidade é uma experiência evolutiva. Ou seja, a homossexualidade não é doença, não é anomalia, não é escolha nem castigo divino. Depois nós vamos ver o Chico também falar sobre isso, numa entrevista lá no Pinga Fogo, quando ele vai falar para nós que o tema, ele diz ser uma condição da alma humana e que não deve ser considerado como um fenômeno espantoso. Algo que nós devemos abdicar dos nossos preconceitos, das nossas discriminações, das nossas capacidades de julgamentos baseados no moralismo. Então, é interessante a gente observar esse lado da doutrina espírita, que nos orienta. Então, tanto como acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito e compreensão. O nosso planeta é um planeta de todos. A sociedade é um planeta igual para todos. E todos nós temos direito a viver e fazer da reencarnação a nossa meta de progresso. É fundamental aprendermos a compreender. É fundamental aprendermos a entender e a respeitar, então, as questões que envolvem a área da sexualidade. A intolerância, muitas vezes apresentada na sociedade atual, é um mau sinal do indivíduo, que ataca etnias, ataca a sexualidade, ataca religiões, apenas com a certeza de que as suas convicções, as suas formas de agir, são verdades absolutas. Então é um ledo engano as atitudes de intolerância que nós vemos de uma forma tão frequente na sociedade atual. Em suma, nós vamos compreendendo que a doutrina espírita, no que tange a questão da sexualidade, ela vai nos ensinar que Deus é amor, Criador de todas as criaturas, que nos presenteou com a nossa mais singélica existência, ainda em evolução. Então o amor, essa potência maior, essa lei divina, ela pode se manifestar em todos nós, pois somos a criação dele. Então, o que a gente percebe em todos os termos iluminativos que a doutrina espírita nos oferece? Cultivemos a flor da iluminação íntima nos caminhos da vida humana, no circuito da família ou da comunidade social, através da maior afetividade para conosco mesmo, respeito, fraternidade e da maior tolerância para com os outros. E finalizando, então, através dessas grandes contribuições que o Espiritismo nos traz, através desse grande legado de conhecimentos pela qual a providência divina se manifesta, nós vamos entendendo a nossa responsabilidade a partir do momento que nós passamos a deter esse conhecimento. E eu encerro trazendo aqui, através de Herculano Pires, o chamamento, a responsabilidade que nós assumimos quando Jesus deixa claro que o meu reino ainda não é deste mundo. O espírita sabe que não tem apenas crenças. Ele sabe que possui conhecimentos e quem conhece não teme. Não teme as tribulações, não teme os conflitos, pois somente aqueles que desconhecem é que se apavoram. O espírita é consciente construtor de uma nova forma de vida humana na Terra e da vida espiritual no espaço. Sua responsabilidade é proporcional ao conhecimento da sua realidade, que a nova revelação lhe deu. Seu dever
é enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades de progresso, em novas oportunidades evolutivas. Não pode ser esquecido um momento sequer. Espíritas, cumpramos com o nosso dever. O meu reino não é deste mundo. Uma boa noite, muito obrigado para todos. Jesus abençoe.